Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muito carinho, é com muito bom coração que estamos nos reunindo aqui para juntos acolher em nosso coração aquela mensagem de esperança que estamos precisando, aquela mensagem de consolação, aquele ensino que a nossa alma está carecendo. Então, que hoje, o que cada coração aqui necessitar, que as palavras compartilhadas possam preencher, que as palavras que aqui compartilhadas possam cair como um bálsamo em nosso coração. E bom, meus amados irmãos, antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, a qual nós iremos conversar um pouco mais sobre os pontos de vistas que temos perante os ocorridos na nossa vida, nós vamos convidar a todos para tecermos uma prece. Uma prece para tranquilizarmos o nosso coração, uma prece para levarmos o nosso coração até a Jesus. E também convidar Ele para estar presente aqui conosco, neste momento que nos unimos como uma grande família. Então vamos juntos, fechar os olhos da vida material, elevar o nosso coração até Jesus. Convidar o Mestre Jesus para estar aqui conosco neste momento, nos amparando, guiando o nosso coração e também tranquilizando os nossos pensamentos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós iremos conversar aqui, refletir sobre uma passagem muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual se encontra no capítulo 2 do Evangelho, no item 7 deste capítulo, que é a passagem O Ponto de Vista. E essa passagem ela vai trazer para nós uma frase muito bonita. E quando a gente vai lendo ela, lendo essa passagem, essa frase ela salta aos nossos olhos. E eu gostaria que hoje de iniciar o nosso evangelho compartilhando essa frase que é um esclarecimento para todos nós. Lá na nossa passagem nós encontramos a seguinte afirmativa: o Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Olha só, a doutrina espírita, ela expande o nosso pensamento, ela expande o nosso olhar e com isso ela abre novos horizontes para nós, novas formas de enxergar a vida. E realmente, a doutrina espírita, quando muito bem compreendida, quando a gente mergulha no fundo moral dela, em seus ensinamentos, em sua consolação, em todas as palavras de esperança e ensino que ela nos traz, o nosso olhar ele se amplia. Não enxergamos mais os ocorridos da nossa vida da mesma forma. E sendo assim, o nosso horizonte se abre, porque antes tínhamos a visão um pouquinho fechada, tínhamos a visão limitada. Às vezes, um olhar até mesmo de desesperança perante as dificuldades da vida. Mas a doutrina espírita expandindo o nosso pensamento, expandindo o nosso olhar, começamos a enxergar novas resoluções, novos esclarecimentos. Começamos a compreender os porquês de certos ocorridos. E isso nos traz esperança, porque expandir e abrir horizontes é conceder esperança em nosso coração. Então, a doutrina espírita, em todos os campos da nossa vida, nos concede esperança, sobretudo nas preocupações do dia a dia. Porque, por vezes, a gente se preocupa um cadinho demais, um cadinho excessivo com as coisas do dia a dia. Às vezes, é importante a gente deixar claro aqui que há preocupações que são importantes. Há preocupações que precisamos mesmo pensar nelas para encontrar uma solução. Há preocupações que são proveitosas para a nossa vida.
Mas existe também as preocupações improfícuas, ou seja, as preocupações que não são proveitosas. Aquelas preocupações que a gente fica pensando, pensando naquilo, imaginando o que pode acontecer, pensando no "e se", aquele famoso "e se", mas e se isso acontecer? Mas e se isso ocorrer? Mas e se não der certo? O "e se", que a gente geralmente coloca nos nossos pensamentos, vem dessas preocupações improfícuas. Então ficamos pensando muito no amanhã, no que pode acontecer no futuro, preocupados, ansiosos ou pensando muito lá no passado, ficando estagnado no que aconteceu, com preocupações de coisas que já passaram. Ficamos ou lá no futuro ou lá no passado. E esquecemos de aproveitar o hoje. Esquecemos de aproveitar e de viver o presente. Porque Deus nos concede diariamente, a cada segundo da nossa vida, Deus nos concede um presente. Literalmente um presente para nós, o estar no presente. E muitas vezes a gente não abre esse presente do nosso Pai. A gente não abre ele porque estamos pensando lá no futuro ou lá no passado. E não estamos abrindo a cada segundo o presente e vendo o que ele tem para nos conceder. Então vejamos que quando as preocupações elas não são proveitosas, nossa cabeça ela fica excessivamente lá no futuro ou excessivamente lá no passado. E não olhamos para as ferramentas que temos hoje, para o que podemos fazer hoje para nos ajudar a enfrentar uma dificuldade, um infortúnio que estamos passando. Então, quando o espiritismo ele expande os nossos horizontes, ele também expande os nossos horizontes quanto a essas preocupações do dia a dia, nos convidando a viver no presente, a focar no aqui e no agora. A doutrina espírita traz muito isso para nós, que ocorrerá sim infortúnios, chegarão as provas, chegará o momento da expiação, que teremos dificuldades, que teremos os degraus, às vezes, de dores para subir em busca do aperfeiçoamento. A doutrina espírita nos esclarece sobre isso. Mas ela também nos diz, frente a essas dificuldades, às provas, façamos o nosso melhor. Vamos ter bom ânimo e coragem para enfrentar, enxergar aquela situação, o que a gente pode aprender com ela, o que a gente pode fazer para superá-la, para vencer, para passar por ela da melhor forma possível. E dessa forma, quando a gente faz o nosso melhor, a doutrina espírita também nos convida a confiar em Deus, a confiar que fizemos o nosso melhor, fizemos a nossa parte. Agora também precisamos, frente aos problemas da vida, aguardar o nosso Pai, aguardar o desenrolar muitas vezes. Fizemos a nossa parte. Com isso a gente mantém o coração e a consciência tranquilo. Mas também há situações que não dependem só de nós. Precisamos aguardar a Deus, nosso Pai. Ter paciência, ter calma, não ter preocupações excessivas quanto a isso. Afinal, fizemos a nossa parte. Tem que ter paciência e calma para aguardar o que vai acontecer, sem se preocupar demasiadamente com isso. Então, a doutrina espírita nos convida a ter este ponto de vista da vida, a não focar apenas nos problemas, nas dificuldades, no que está acontecendo de ruim, mas a mudar o ponto de vista dessas preocupações e pensar o que podemos fazer hoje. O que da minha parte posso fazer hoje para solucionar, para resolver, para enfrentar essa dificuldade? Buscar um olhar um pouco mais ativo de ação, o que eu posso ir fazer no presente. E não "e se", mas isso aconteceu, mas e se der errado? Esquecer essas preocupações improfícuas e voltar o nosso ponto de vista para o aqui, para o agora, frente aos desafios, para enfrentarmos com coragem, com muita fé e com muita esperança. Bom, meus amados irmãos em Jesus, a doutrina espírita nos convida à razão dos pensamentos, nos explicando também sobre a eternidade da vida, e muitas vezes, quando a gente compreende a eternidade da vida,
percebemos que muitas preocupações do dia a dia, elas são vãs, elas não são necessárias. Por vezes a gente se pega também com umas preocupações tão pequeninas que, enxergando a brevidade da vida na matéria, percebemos que são preocupações que é melhor a gente deixar de lado, focar no presente e fazer sempre o nosso melhor. Com isso, hoje a gente convida a todos nós, meus amados irmãos, a olharmos para o nosso presente. Vamos viver o hoje, ver o que podemos fazer para cooperar na obra de Deus hoje. Olhar para as dificuldades, para os degraus de evolução que vão aparecer no nosso dia hoje e pensar o que podemos fazer para solucionar, para enfrentar, para encarar com coragem e muita fé esses desafios, sem se preocupar muito no amanhã ou no que aconteceu no passado, mas focar hoje, qual que é o presente que Deus nos concede hoje. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta é a nossa mensagem de hoje do nosso Evangelho. Nós agradecemos a todos a paciência e o carinho de estarem juntos aqui conosco neste momento que temos do coração tão aberto que a gente se eleva a Jesus. Agradecemos a todos e lembramos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos nós, meus irmãos, que estamos aqui dedicando minutos do nosso dia para acolher uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. E que assim seja.